Olá, eu sou o professor Tiago Lima e esse é o História Indica dessa semana. A gente vai receber aqui o Rafael Albert. Ele participou com a gente do programa História Provoca, que acontece toda quinta-feira às 19 horas. Então fica o convite. O programa ele é ao vivo, sempre um convidado ou uma convidada diferente, falando de temas diversos. Então dá uma olhada na agenda e apareça quinta-feira às 19 horas. E como funciona aqui, o convidado ou a convidada faz indicações de leituras para que a gente possa se aprofundar no tema que foi debatido no programa. Então agora vou deixar vocês aí com as indicações de Rafael Albert. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Alberti, eu sou historiador, escritor do livro Um Espião Silenciado, e o Tiago me deu a missão de indicar alguns livros para vocês que eu vou procurar fazer de uma forma relacionada com o livro que eu lancei nesse ano sobre os bastidores do golpe de 64. Então eu tenho 3 dicas para vocês imperdíveis, tentando sair do mais do mesmo, né, dos livros do período. Então vou tentar fazer recomendações de livros importantes, mas não tão explorados, né? Deveriam ser mais explorados, mas não são tanto. Primeiro livro que eu indico, que eu usei bastante na minha dissertação de mestrado, que originou o livro Um Espião Silenciado, é o livro do Lucas Figueiredo, né, um especialista em serviços de inteligência no Brasil. Ele lançou um livro completo sobre esse tema, chamado Ministério do Silêncio, mas o que eu vou indicar para vocês é o livro Lugar Nenhum, Militares e Civis na Ocultação de Documentos. Esse livro é muito importante porque ele faz um panorama de, de buscas documentais, né, que os pesquisadores fizeram nesse período, né, desde assim, do fim da ditadura, né, até a atualidade. E ele faz uma constatação que todos os presidentes da redemocratização brasileira trabalharam na ocultação de documentos da ditadura militar. Todos, incluindo PSDB, PT no poder, todos de alguma forma travaram algumas buscas de familiares ou de pesquisadores para a gente elucidar, né, algumas lacunas da historiografia brasileira desse período. Um livro muito relevante e que mostra também a esperança que os historiadores têm em conseguir documentos nas Forças Armadas, visto que ele apresenta uma extensa lista de demandas que um militar precisa para poder destruir um documento militar. Então é algo que a gente herda da burocracia portuguesa. Então é extremamente difícil você queimar e destruir um documento militar. Você precisa de testemunha, você precisa de lavrar assinatura, tem uma série de requisitos para você destruir qualquer tipo de documento. Então, há esperança sim que esses documentos ainda estejam em posse das Forças Armadas. O segundo livro que eu indico para vocês é o livro do deputado, né, um antigo deputado federal da Guanabara, do PTB, Eloy Dutra, chamado IBAD, Sigla da Corrupção. Ele vai contar a luta que ele teve como um dos instaladores da comissão parlamentar de inquérito que investigou o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. Para quem não sabe, foi um instituto junto com o IPES que fizeram propaganda anticomunista e arrecadaram dinheiro ilegal do exterior de várias multinacionais para influenciar nas eleições parlamentares de 62. Era importantíssima para os Estados Unidos num período de Guerra Fria, num período de recém-perda de Cuba, né, para a Revolução Cubana. Então era importante conquistar o Brasil com as forças conservadoras e foi injetado milhões de dólares aqui no Brasil para a candidatura de candidatos que não compactuassem com o regime do João Goulart. É um livro imperdível que, por ter sido escrito em 63, se mostra desatualizado, mas é um relato de uma testemunha ocular da história.
vale a pena. E o terceiro livro que eu indico é um livro da socióloga Phyllis Parker, que chama 1964, o golpe de Estado do dia 31 de março. Né? Ele começou como uma dissertação de mestrado. A Phyllis Parker não sabia bem o que fazer, queria fazer algo diferente, começou a pesquisar nos documentos confidenciais que existem nas bibliotecas presidenciais dos Estados Unidos. Cada presidente dos Estados Unidos tem uma biblioteca em sua cidade natal. E ela começou a pesquisar e descobriu a Operação Brother Sun, né? A operação que teria sido deflagrada caso houvesse uma guerra civil no Brasil no momento do golpe de Estado do dia 31 de março. Havia uma expectativa em que, por conta da polarização, que esses dois blocos ideológicos, né, um apoiado pelos Estados Unidos, né, das forças reacionárias, conservadoras, aliadas ao bloco capitalista, contra as forças de Jango, Leonel Brizola, Francisco Julião, pessoas que se opunham à interferência sem limites do capital estrangeiro no Brasil. E ela conta, né, em detalhes como seria feita essa Operação Brother Sun, o envio, né, de fuzileiros navais, de cargueiros para ali a direção de Santos, né, para a tomada do Brasil, a garantia de que o golpe se efetivasse. Né? Como não foi preciso, o Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, foi até parabenizado, né, pela sua ação diante das lideranças aqui brasileiras por não ter tido uma guerra. Então essas são as 3 indicações para vocês, espero que vocês aproveitem e também, se desejarem uma história inédita aí dos bastidores da ditadura, Um Espião Silenciado, acabei de lançar 10 anos de pesquisa conta sobre a morte de um agente duplo, um espião da Marinha, que caiu do seu apartamento em 63. Grande abraço, galera. Tudo de bom. Beleza, então, ó, a ideia é aprofundar. Então, vamos anotar aí os 3 livros, as indicações e o próprio livro do Rafael. Então, acessem, entrem em contato com ele, dá uma olhada no Um Espião Silenciado, vale muito a pena, e assiste o programa aqui na entrevista com ele. Você também pode procurar em podcast ou no YouTube, no Facebook, no Spotify ou aqui mesmo no Instagram, tá certo? Abraço então, até a semana que vem.